Bom dia, bom dia. Confiamos em nosso Deus e em seu eterno amor. Aleluia. E nós não seremos abalados quando vier a terrível escuridão, quando vier a tribulação, quando vier o dia mau. Amém. Bom dia, graça e paz. Bom dia, mais um devocional com Fátima Oliveira. Quero agradecer a sua ajuda. Quero agradecer que cada vez que você compartilha esse devocional com alguém, você está nos ajudando a levar a palavra do Senhor mais longe. Muito, muito obrigado, viu? Por isso. É muito importante você fazer um comentário, né? Você compartilhar com alguém, dar um joinha. Se você não quiser fazer nada, um joinha já nos ajuda. Amém? E não custa nada, é tão rapidinho. Amém? Estou pedindo a tua ajuda, sim, para que o nome do Senhor chegue mais longe. E nós podemos fazer isso, amém? Louvado seja o Senhor. No devocional de segunda-feira, nós falamos como a corça anseia por águas, assim a nossa alma anseia pelo Deus vivo. Expliquei um pouco sobre a corça. E hoje nós vamos continuar falando, né? Sobre o poder das águas. E aí, eu gostaria que você fosse lá em Jeremias 17, que nós vamos estar lendo 2 ou 3 versículos só. Mas eu queria começar esse devocional perguntando: quantos amigos você tem de verdade no qual você pode confiar sem reserva, sem nenhuma reserva? Que você pode falar tudo o que você sente, sem correr o risco de se decepcionar. Eu creio que para a maioria de nós são muito poucos, porque eu não acredito que ninguém nunca foi decepcionado. Ninguém nunca confiou numa pessoa e se decepcionou. Mas isso não é de agora, né? Há muito tempo atrás, no livro de Jeremias, ele começa falando assim no verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes, morrerá nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Complicado isso, né? Mas em contraponto a esse texto, né? Que ele fala, maldito o homem que confia no homem, a tua vida, o teu futuro, o teu amanhã. Porque muitos de nós, né? Confiamos na força do nosso braço. Ele vem com outro texto. Ele fala assim, a partir do 7. Mas bendito, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse homem, ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. É impressionante aqui, né? São dois cenários em contraste. Aquele que confia no homem e aquele que confia em Deus. E o profeta deixa bem claro que
que se o seu futuro, que se o seu amanhã está depositado na sua conta bancária, no quanto você juntou para a sua velhice, se o seu amanhã está no seu emprego, né? No seu salário, nos seus estudos, na sua pós-graduação, no ouro, na prata, na força do teu braço, eu quero te dizer uma coisa: tudo pode deixar de existir. A gente vê hoje em dia potências falindo, pessoas que eram totalmente abastadas chegaram à ruína, empresários que ganhavam bilhões ficar sem casa para morar. A humanidade, ela é frágil e corrupta. Se você está confiando nisso, provavelmente você vai se decepcionar. Mas no verso 7, nós encontramos essa outra opção. O texto fala e escolhe uma figueira, uma árvore. Escolhe a figura de uma árvore, que escolhe o lugar certo para colocar as suas raízes. Aleluia, Jesus. Escolher o lugar certo para colocar as suas raízes. E diz que o resultado dessa que escolheu a terra fértil é a folhagem sempre verde e frutos abundantes. Mesmo na época da seca, essa é a figura da árvore, tá? Não, mesmo na época da falta de chuva, quando chegar a época ruim, ela continua dando frutos. E trazendo isso para nós hoje, eu quero dizer que mesmo na época de crise, mesmo na época de um desemprego, mesmo na época de uma doença, de uma separação, de uma traição, de uma falência, mesmo em dias maus, mesmo assim, se você estiver plantado na rocha viva que é Jesus, você vai continuar florescendo e dando frutos. E qual o segredo para essa árvore que mesmo com o tempo seco, sem chuva, continuar a dar frutos? O texto diz aqui que ela estende as suas raízes para o ribeiro de água. Ela estende as raízes até achar um lençol d'água abaixo da terra. Muitas vezes, se ela tem 3 metros de altura, as raízes dela se aprofundam na terra até achar um lençol de água. E assim, ela continua dando frutos. E detalhe, diz que ela não se cansa e nem se afadiga. E tudo isso é o resultado da fonte que sustenta a árvore. Em que fonte você tem colocado a tua esperança? Em que fonte você tem colocado o seu amanhã? E comparando os dois textos, nós vamos ver que a Bíblia coloca em oposição o arbusto com a árvore, o deserto com a água, um cenário estéril com um cenário de frutos. Esses contrastes nos mostram que na vida nós temos 2 caminhos a seguir. Ou nós confiamos o nosso amanhã ao Ser Supremo, ao Deus que não pode falhar,
ao Deus que não mente, ao Deus que não muda, ao Deus que não pode errar. Ou confiamos em homens? E no versículo 9 ele continua dizendo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Esse é o retrato do homem. Por mais que nós nos esforcemos, hora ou outra, seremos decepcionados ou decepcionaremos alguém. Isso é fato, isso é real. Eu falo o tempo todo, né? Para as pessoas que estão conosco na célula. Olha, que às vezes as pessoas começam a falar, nossa, né? Apontar um monte de qualidade na gente. E eu falo, olha, eu sou humana. Eu falho, eu erro. E com certeza eu vou te decepcionar algum dia. Mas o único que nunca vai nos decepcionar, porque ele não muda e nele não há sombra de avaliação, é o nosso Deus, o nosso Pai. Só nele podemos confiar sem medo de nos decepcionar, porque somos falhos. Hoje eu posso estar de bom humor, amanhã não. E a gente percebe, né? Até a tonalidade de voz da pessoa muda. Então, queridos, deposite a sua fé só naquele que não muda. Nele não há sombra de variação. Bom dia, bom dia.